Olá, professor Tiago Martins na área, e eu quero te dizer que é um prazer enorme te ter aqui comigo nesse vídeo. Mas marca a tua presença na aula, marca lá a tua presença aqui na lista de chamada, te inscrevendo aqui no canal, dando joinha, dando like, não pega falta. E a tua inscrição e o teu joinha, que o teu like é muito importante para que eu possa continuar produzindo conteúdo com profundidade, qualidade e com muito carinho para você de forma gratuita. Então vai lá, dá essa força, te inscreve no canal, dá um like. E falando em conteúdo com profundidade, qualidade, com carinho para você, eu produzi um e-book completo com mais de 60 páginas sobre o que você precisa saber para iniciar os seus estudos no direito ambiental. E o e-book é gratuito. É só baixar aqui no link que está aqui embaixo na descrição. Você baixa rapidinho e aí você ainda vai ter mais elementos junto com esse vídeo para sedimentar os teus conhecimentos iniciais de direito ambiental. Tranquilo? Vamos lá? Então solta a vinheta. Vamos lá. Como eu disse para você, hoje nós vamos estudar, neste vídeo nós vamos estudar o que é essencial para você sedimentar os seus conhecimentos em direito ambiental, construindo uma base sólida para que você possa erguer este edifício lindo e complexo chamado direito ambiental. Para você que não me conhece, eu me chamo Tiago Martins, sou advogado, socioambientalista, professor de direito ambiental e outras disciplinas que também estarão aqui no canal em breve, há quase 10 anos. Sou mestre em Direito e Políticas Públicas, especialista em Direito Ambiental e Urbanístico, especialista em Direito Público com ênfase em Gestão Pública. Tenho MBA em Gestão Educacional, MBA em Marketing Digital Estratégico. Bem, e produzo material, atuo em preparatórios, atuo em cursinhos, atuo em cursos de graduação, atuo em pós-graduação no Brasil inteiro e é um prazer estar gravando esse vídeo aqui para você. Bem, antes de mais nada também te peço esse apoio. A tua contribuição é muito importante para que este projeto possa se sedimentar, então aí você pode fazer um Pix de qualquer valor. Gente, qualquer valor, mesmo que seja um valor meramente simbólico, o teu apoio moral já vai ajudar muito. Então, ajude aqui o projeto para que a gente possa manter esse projeto, possa manter aqui toda a estrutura e a equipe que me acompanha, para que eu possa continuar produzindo material gratuito e com profundidade para você. Mas sem mais delongas, vamos lá, gente. O que nós vamos estudar na aula de hoje? Na aula de hoje, neste vídeo aqui, nós vamos estudar os conceitos do que vem a ser o direito ambiental, entender um pouco esse ramo autônomo do direito, novo, contudo de extrema importância para o desenvolvimento sustentável da nossa nação. Nós vamos entender, vamos debater as cosmovisões do direito ambiental, notadamente antropocentrismo, biocentrismo e ecocentrismo. Vamos debater as nuances constitucionais da proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado dentro da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Vamos debater os conceitos de meio ambiente, afinal de contas, meio ambiente não se resume em meio ambiente natural, como muitos pensam. E os conceitos importantes, notadamente lá do artigo 3º da Lei 6938 de 81, a PNMA, a Política Nacional do Meio Ambiente. E agora vamos continuar essa jornada. Lembrando que este e-book está disponível para você de forma gratuita, basta clicar no link que está aqui embaixo, tá bom? Não esquece disso. Então vamos lá, gente. O direito ambiental é um ramo autônomo do direito que visa estudar, regulamentar em âmbito jurídico as relações do agente antrópico, nós, humanidade, homens e mulheres, com o meio ambiente. Existe muita discussão hoje, de forma contemporânea, sobre o fato de nós sermos sujeitos de direito, únicos sujeitos de direito do direito ambiental, ou seja, únicos sujeitos de direito das regulações jurídicas ambientais, e os demais elementos que compõem o meio ambiente seriam elementos utilitários para o nosso bem viver. Ou seja, nada mais é do que falar que o desenvolvimento sustentável ambiental, a manutenção dos recursos ambientais como um todo seriam necessários para que nós, seres humanos, tenhamos qualidade de vida. Essa é uma concepção que vem mudando nos últimos anos. Entretanto, essa visão que nós vamos ver mais à frente, que é antropocentrista, ela ainda é predominantemente vista em nossa Constituição. Apesar de não ser exclusiva, vemos outras vertentes, ela ainda é predominante em nosso texto constitucional. Então, o direito ambiental é um ramo autônomo que visa estudar
e regulamentar juridicamente as relações estabelecidas entre os seres humanos, que nós chamamos de agentes antrópicos, com os diversos tipos de recursos ambientais. Gente, quando a gente estabelece essa premissa aqui, quando a gente vai estudar direito ambiental, alguns nomes aparecem como os nossos nomes de livros de cabeceira, né? Os nossos livros de cabeceira, o nosso manual de cabeceira, existem muitos nomes bons, tá? Muitos nomes fundamentais, pessoas que eu tenho o prazer de ser amigo. Mas eu vou citar 3 nomes, principalmente para você que é iniciante, totalmente iniciante em direito ambiental. Então existem 3 nomes que você deve começar a estudar por essas pessoas. Pela doutrina do professor Paulo de Bessa Antunes, pela doutrina do professor Paulo Afonso Leme de Machado, precursor, iniciante, precursor total do direito ambiental, foi quem iniciou o direito ambiental no Brasil, que deu start, pontapé inicial ao direito ambiental como ramo autônomo do direito no Brasil. Igualmente o professor Ed Milaré, que também é um dos precursores do direito ambiental no Brasil. E eu peço licença para ler os conceitos desses 3 nomes ímpares do direito ambiental brasileiro. Olha só, para o professor Paulo de Bessa Antunes, ele vai dizer o seguinte para a gente: em rápida síntese, podemos dizer que o direito ambiental é o ramo do direito positivo que regula as relações entre os indivíduos, os governos e as empresas com o meio ambiente, disciplinando a forma pela qual os recursos ambientais serão apropriados, economicamente, com vistas a assegurar a conciliação dos aspectos econômicos, sociais e ecológicos, com a melhoria das condições ambientais e de bem-estar da população. Percebam que isso coaduna com aquele conceito mais resumido que eu trouxe para vocês. Visa regular a relação do agente antrópico da humanidade com os recursos ambientais. O professor Paulo de Bessa Antunes, ele vai trazer uma visão mais o professor Paulo Afonso Leme de Machado, ele vai trazer uma visão mais sistêmica. Ele vai dizer, olha, o direito ambiental é um direito complexo, que tem microdireitos dentro da sua sistemática, que não são menores, que não são menos importantes, mas estão inclusos dentro da concepção de direito ambiental. Nós vamos ver o direito florestal, o direito de solo, o direito urbanístico, o direito ao meio ambiente cultural, o direito de povos e comunidades tradicionais. Dentro dessa perspectiva, nós estamos dentro do direito ambiental. Então, olha só o que ele diz para a gente, peço licença para ler novamente. O direito ambiental é um direito sistematizador, que faz a articulação da legislação, da doutrina e da jurisprudência concernentes aos elementos que integram o ambiente. Procura evitar o isolamento dos temas ambientais e sua abordagem antagônica. Não se trata mais de construir um direito das águas, não se trata mais de construir um direito das águas, um direito da atmosfera, um direito do solo, um direito florestal, um direito da fauna ou um direito da biodiversidade. O direito ambiental não ignora o que cada matéria tem de específico, mas busca interligar esses temas com a argamassa da identidade dos instrumentos jurídicos da prevenção e reparação, informação e de monitoramento e de participação, elementos que nós vamos estudar lá na aula de princípios. Não sei quando você está assistindo essa aula aqui, eu estou gravando essa aula aqui no início de junho de 2021. Se você estiver assistindo essa aula já para o meio de junho de 2021 ou mais à frente, provavelmente a aula de princípios já esteja aqui disponível para você, tá bom? E não esquece, baixa o e-book gratuito que eu fiz com muito carinho para você. Também peço licença para ler o conceito do magistral professor Ed Milaré. Tá? Então esses 3 nomes, se você é um iniciante total em direito ambiental, são os 3 nomes que você deve buscar aí para iniciar o seu estudo doutrinário dogmático. Podemos, com base no ordenamento jurídico, ensaiar uma noção do que vem a ser o direito do ambiente. Olha só, ele chama aqui direito do ambiente e já vou explicar por quê. Ele vai dizer para a gente que meio e ambiente, e de fato são, na análise etimológica da palavra, a mesma coisa. Meio e ambiente, essas 2 palavras, nós usamos compostamente, significam a mesma coisa. Então, o direito do meio ou direito do ambiente é a mesma coisa. Nós usualmente chamamos direito do meio ambiente, direito ambiental, tá? Falamos em meio ambiente. Então, o professor Ed Milaré, inclusive, chama o manual dele de direito do ambiente, tá? Direito do ambiente. E ele vai dizer o seguinte: podemos, com base no ordenamento jurídico, ensaiar uma noção do que vem a ser o direito do ambiente, considerando-o como complexo de princípios e normas coercitivas reguladoras das atividades humanas, que, direta ou indiretamente, passam a afetar a sanidade do ambiente em sua dimensão global,
visando a sua sustentabilidade para as presentes e futuras gerações. E aqui no final, ele até cita o princípio da solidariedade intergeracional ou equidade intergeracional, que eu vou pincelar um pouco aqui neste vídeo, mas como eu já disse, vamos ter um vídeo específico, uma aula específica, completa, com material também sobre princípios do direito ambiental. Então, gente, esse gráfico representa essa junção, principalmente o que diz lá o professor Paulo Afonso Lema de Machado. O direito ambiental é um direito sistematizador. Ele visa regular essa relação que nós, agentes antrópicos, temos com a floresta, com os elementos florestais, com os animais, direito muito em voga, e já, daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre o artigo 225, parágrafo 7º da Constituição, que envolve muito o direito dos animais, trata lá da vaquejada, direito do solo, direito dos recursos hídricos, nós temos a Política Nacional de Recursos Hídricos, nós temos a Política Nacional de Meio Ambiente, Política Nacional de Educação Ambiental, temos a Política Nacional, né? Nós temos o Estatuto da Cidade. Então, nós vamos ter diversas políticas, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós vamos ter diversas políticas ambientais, todas vão estar dentro dessa ideia de conjuntura de direito ambiental, normatização ambiental. E assim, nós terminamos a primeira parte do nosso debate entendendo o que é o direito ambiental, o que vem a ser esse ramo autônomo do direito. E agora nós vamos entrar nas cosmovisões do direito ambiental e já vamos começar a falar da Constituição. Vou mostrar para vocês como essas cosmovisões, como essas visões sobre o entendimento do que vem a ser o direito ambiental já estão reproduzidas na nossa Constituição, como a própria Constituição se apresenta em relação àquilo que nós chamamos de antropocentrismo, biocentrismo e ecocentrismo. Presta atenção aqui em mim, isso está bem detalhado no e-book, mas presta atenção aqui em mim. O ecocentrismo ele vai ter como centro o elemento antrópico, o antropo, que nada mais é do que a humanidade. Homens e mulheres. Então, é aquilo que eu falei lá no início. O antropocentrismo é uma visão que vem, inclusive, sendo superada, entretanto, ela é predominantemente na nossa Constituição, na nossa Carta Magna, ou seja, ela é predominante na nossa Constituição, na nossa Carta Magna, em que ela vai dizer que o ser humano, o agente antrópico, é o elemento central da discussão da regulamentação jurídico-ambiental. Desta feita, tudo que gira em torno, tudo que compõe os ecossistemas existem, devem ser mantidos e protegidos. Ninguém diz que os recursos ambientais não devem ser protegidos, muito pelo contrário, eles devem ser mantidos e protegidos. A sua perenidade deve ser mantida para as presentes e futuras gerações com o intuito de garantir o bem viver, a qualidade de vida da humanidade. Então, os outros elementos, animais, outros recursos ambientais naturais, são apenas elementos utilitários, instrumentos para que nós possamos gozar de uma qualidade de vida, de uma sadia qualidade de vida, e quando eu digo nós, é a humanidade, homens e mulheres. Quando nós passamos para a visão biocêntrica, nós já vamos ter como centro aqui os seres vivos como um todo. Ou seja, os seres sencientes, os seres vivos em geral. Aí ganha força o direito dos animais, por exemplo. Aqueles seres capazes de sentir, de ter sentimentos, por mais primitivos que eles sejam. Sentir dor, ter pressentimentos. Dentro desta perspectiva, os seres sencientes, não só a humanidade, não só nós seres racionais, mas os seres irracionais, como a minha cadela que está aqui embaixo, dormindo, ó, aqui no meu pé, a Saori, passaria a ser também sujeito de direito. Então, os seres sencientes, os seres vivos como um todo, passam a ser o centro das atenções, ser sujeitos de direito dentro das regulações jurídico-ambientais, visando a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, para que os seres vivos como um todo possam gozar de sadia qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. Já a perspectiva ecocêntrica, ela é mais ampla e um pouco diferente. Ela vai trazer uma visão holística, sistêmica, no qual nós vamos enxergar o meio ambiente como o ecossistema que ele é e que é composto por diversos ecossistemas menores, complexos, cheios de especificidades e que cada um deles cumpre o seu papel em um contexto maior. É uma visão dentro de uma perspectiva, como eu já disse, mais sistêmica.
Você vê de cima, você vê o que cada elemento, com vida ou sem vida, representa para um ecossistema. Desta feita, a proteção ela é vista dentro de uma proteção ecossistêmica, sistêmica, ecossistêmica, protegendo os ecossistemas em nome da manutenção da qualidade desses ecossistemas. Logicamente, devido a esses ecossistemas estarem sendo mantidos com qualidade, a vida humana e a vida dos outros seres sencientes também será mantida. Então é uma visão que tem uma perspectiva que tem uma visão mais ética e solidária mais ampla. Mas em nenhum momento estamos dizendo que uma das três deve se sobrepor. Muito pelo contrário. Em regra, dentro de instrumentos jurídicos internacionais envolvendo as questões ambientais, legislações pátrias, nós vemos o quê? Nós vemos uma consubstanciação desses três elementos. Dependendo do objetivo da norma, nós vamos ver uma consubstanciação desses três elementos. A regra é que essas três cosmovisões se balanceiem dentro dos instrumentos jurídicos ambientais, sejam eles internacionais, sejam eles pátrios, inclusive instrumentos jurídicos infralegais, como as resoluções do CONAMA, que nós vamos estudar lá na aula sobre CISNAMA e CONAMA. Se você está vendo esse vídeo mais à frente, como eu já disse, estou gravando no início de junho de 2021, pode ser que esse vídeo de CISNAMA e CONAMA provavelmente aí já esteja disponível para você. Bom, então vamos lá dar uma olhada na Constituição Federal e ver como ela se apresenta para a gente em relação a essas matrizes, a essas cosmovisões sobre o que vem a ser o direito ambiental. Olhem lá. Esse aqui é o artigo 225 e nessa aula ele vai aparecer para vocês pelo menos mais umas 3 vezes. Tá? Eu vou ler essas 3 vezes para você, porque você precisa pegar o artigo 225, abraçar ele, colocar aqui no seu coração e não esquecer mais. Olhem lá. O artigo 225 da Constituição diz para a gente: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Quando aqui ele fala todos, quando diz que a coletividade tem o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, nós estamos vendo expressões claramente antropocêntricas. E aqui, o final, deixa eu apagar aqui e marcar aqui para vocês essa parte finalzinha aqui. Ó, dever de preservá-lo, defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Aqui você já coloca um asterisco. É fundamental aqui que você compreenda que essa visão antropocêntrica, ela traz para a gente também um princípio, como eu já falei para vocês, que é o princípio da solidariedade intergeracional, ou como alguns doutrinadores chamam, equidade intergeracional, ou seja, a manutenção do meio ambiente, ela não ocorre no agora. Nós preservamos e defendemos o meio ambiente para gerações que vão vir depois da gente, assim como nós estamos usufruindo o meio ambiente que as gerações anteriores deixaram para a gente. Então, essa ideia de solidariedade, ela versa sobre a perspectiva de qualidade de vida. Nós não devemos buscar só a nossa qualidade de vida, exaurindo os recursos ambientais que hoje aqui estão disponíveis. Eu tenho que lembrar que esses recursos ambientais, muitas das vezes não renováveis, devem ser perenes e devem ser gozados para a sadia qualidade de vida das futuras gerações. Das que vão vir depois de mim, não daqui a 2, 3, 4 anos, mas daquelas que vão vir daqui a 10, 100, 200, 1000 anos. Lembrando que a própria Constituição Federal, ao estabelecer este princípio, ele estabelece que essa pessoa que vai nascer daqui a 1000 anos e morar em nosso planeta, em nosso país, já goza do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso é importante, anota isso. Então, o caput, a nossa célula máter constitucional, ao que tange proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, em nosso ordenamento jurídico, ela tem uma matriz claramente antropocêntrica. Mas, como eu já disse, nós temos uma consubstanciação e balanceamento. E isso acontece na própria Constituição Federal também, gente. Tá? Olha só. O artigo 225, parágrafo 1º, inciso 1º, vai dizer pra gente, olha, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e dos ecossistemas. Há quem diga também, e eu concordo, que aqui nesse texto também temos uma matriz ecocêntrica. Mas, claramente, ao falar de espécies, nós temos uma matriz biocêntrica. Percebam que há uma equivalência.
a um contrabalanceamento. E lembrando, a matriz biocêntrica traz à baila a perspectiva da proteção dos seres vivos como um todo, dos seres sencientes, e a ecocêntrica verifica a proteção dos ecossistemas, dentro de uma visão holística, dentro de uma visão mais profunda, sistêmica. Olha só aqui. Aí aqui eu quero que você coloque um baita asterisco. Perdão, gente. Eita, quase não sai. Um baita asterisco aqui nesse preceito. Olha só. Proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica e provoquem a extinção de espécies. Aí aqui eu vou marcar com um marca-texto especial para gente. Ou submetam os animais à crueldade. Lembra que eu falei lá no início da aula que a gente ia estudar o parágrafo 7º da Constituição? Beleza, estamos no parágrafo 1º, inciso 7º. Agora vamos estudar o parágrafo 7º aqui. Deixa eu dar uma subida aqui para vocês, tá? Deu uma desconfigurada aqui quando eu passei do PDF para o PowerPoint, mas dá para a gente ler legal o que está escrito no parágrafo 7º. Olha só, artigo 225, parágrafo 7 da Constituição. Ele vai dizer o seguinte: para fins do disposto do inciso 7º, parágrafo 1º, esse que a gente acabou de ler, né? Deste artigo, não se consideram, cruéis as práticas desportivas. Então ele vai dizer, olha, que não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais. Qual é a prática desportiva que você conhece que utiliza animais e que é muito difundida no Brasil e é muito importante para a tradição, a história e cultura brasileira? A vaquejada. Independente de qualquer juízo de valor, se você defenda ou não, o importante é você entender esse fato aqui, tá? Somente se você é um concurseiro ou um profissional que se interessa em direito dos animais. Olha só. Desde que sejam manifestações culturais conforme o parágrafo 1º do artigo 215, o 215 e 216 da Constituição falam sobre o meio ambiente cultural, inauguram o nosso Estado democrático de direito, o Estado multicultural e pluriétnico. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso. E eu também vou gravar uma aula específica sobre meio ambiente cultural, ou pode ser que ela já esteja disponível para você aí, dependendo da época que você está assistindo esse vídeo. Lembrando que eu estou gravando ele aqui em junho de 2021. Tá? Isso é importante você saber quando essa aula está sendo gravada. Então, olha só. Parágrafo 1º do artigo 215 da Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial, integrantes do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Gente, esse parágrafo 7º ele tem uma história. Tá? Ele tem uma história. Percebam aqui que ele regula, ele vem trazer a baila constitucional, ele institucionaliza, ele constitucionaliza a prática de um desporto que é a vaquejada. Por quê? Lembra? Baixe o e-book gratuito aqui que eu produzi para você, porque é o seguinte, inclusive aconselho você a ler na íntegra a ADI 4983, ela é muito interessante, umas discussões excelentes ali entre os ministros do STF, mas o que aconteceu, tá? Aconteceu que no ano de 2013 foi editada a Lei 15.299 de 2013 do Estado do Ceará. E ela institucionalizava, ela regulamentava no âmbito estadual a prática da vaquejada, né? A prática da vaquejada. E o que aconteceu ali? A AGU propôs a ação direta de inconstitucionalidade 4983, visando questionar as bases constitucionais, o arrimo constitucional dessa lei estadual, trazendo à baila a discussão de que esta lei estaria regulamentando uma prática desportiva inconstitucional, considerando a parte final do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, pois ela submeteria os animais à crueldade. Independente do que você acha sobre isso ou não, o que aconteceu? O STF julgou não por unanimidade que a vaquejada seria, de fato, uma prática desportiva que violaria os preceitos constitucionais com base no parágrafo 1º, inciso 7º, do artigo 225 da Constituição. Olha que interessante. Tiago, mas e o parágrafo 7º? Pois é, o parágrafo 7º surgiu depois disso tudo. Então, o que veio acontecer? Ocorreu a emenda constitucional 96 de 2017, incluindo o texto do parágrafo 7º do artigo 225 da Constituição, trazendo uma exceção, excepcionando a vaquejada ao texto do parágrafo 1º, inciso 7º do artigo 225 da Constituição, falando que a vaquejada
né, não cita a vaquejada expressamente, mas fala que as atividades desportivas, né, consideradas no âmbito do parágrafo 1º do artigo 215 da Constituição como patrimônio imaterial, né, envolvendo a cultura brasileira, não seriam consideradas uma prática desportiva que colocasse os animais em situação de subjugação, de tratamento degradante, desde que o bem-estar dele fosse resguardado. Até hoje não existe essa regulamentação que fala, né, traz regras gerais específicas sobre o bem-estar do animal dentro da prática da vaquejada. Entretanto, a gente pode fazer algumas analogias em outras leis, até a própria Lei 9.605 de 98, fala sobre crimes e infrações administrativas ambientais. Mas, enfim, o nosso contexto não é esse, é entender essa perspectiva. Por óbvio, se estamos falando do artigo 225, parágrafo 7º da Constituição, que constitucionaliza a vaquejada e outros desportos importantes para a cultura, para a tradição brasileira, que utilizem animais, nós estamos diante de uma matriz antropocêntrica, claramente. O animal sendo utilizado para o deleite e diversão do ser humano, não fazendo nenhum tipo de juízo de valor, apenas explicando o porquê a matriz antropocêntrica se relaciona ao parágrafo 7º do artigo 225 da Constituição. Desta feita, a gente termina... Olha como eu tô bonitinho aqui, gente, olha só. Desta feita, a gente termina a nossa segunda etapa. E nós vamos agora para o direito ambiental constitucional. E olha quem aparece pra gente, o nosso amigo, o artigo 225 da Constituição, que nós já sabemos que traz à baila de forma expressa, de forma explícita, o princípio da solidariedade ou equidade intergeracional, como alguns doutrinadores chamam. Vou ler mais uma vez para você não esquecer. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao seu poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Não esquece. Dentro desse texto constitucional, no momento em que nós vamos fazer o desmembramento dele, nós vamos encontrar a premissa de que ele se trata de um direito difuso, nós vamos encontrar a premissa do que nós vamos chamar de cidadania socioambiental e do princípio da solidariedade intergeracional, aqui dou uma desconfigurada também, mas está dando para ler, né? Então, olha só, quando a gente fala de um direito difuso, um direito amplo, um direito que atinge todos indistintamente, nós temos no texto esta premissa, olha só. Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial sadia a qualidade de vida. Beleza. Até aí você pegou bem tranquilo. Professor, o que é cidadania socioambiental? Tiago, explica para mim. Beleza, vou explicar, claro. Cidadania socioambiental, ela surge num contexto em que o artigo 225 da Constituição, esse bem aqui, que já é o seu melhor amigo, ele vai dizer para a gente o seguinte, na verdade, ele vai estabelecer para a gente o seguinte, ele vai inaugurar no nosso Estado Democrático de Direito aquilo que você vai conhecer como Estado de Direito Ambiental. Sim, dentro do nosso Estado Democrático de Direito, nós temos vários estados constituídos pela nossa Constituição. E o artigo 225 inaugura aquilo que nós vamos chamar de Estado de Direito Ambiental, ou Estado Socioambiental de Direito, Estado de Direito Socioambiental. O mais comum é você encontrar com o nome Estado de Direito Ambiental, é a mesma coisa. Então, olha só, quando você estabelece essa premissa, se você vive no Estado de Direito Ambiental, o cidadão que vive nesse Estado exerce uma cidadania. E nada mais é do que a cidadania ambiental, ou como mais comumente chamada pela doutrina, cidadania socioambiental, que te impõe deveres e te outorga, te garante direitos. Né? Lembram que o texto vai falar, ó, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. É seu dever preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para a sua geração e para as futuras, como também é seu direito gozar de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E aí nós engatamos no princípio da solidariedade ou equidade intergeracional, que fala, ó, que esse meio ambiente ecologicamente equilibrado deve ser preservado, deve ser mantido para as presentes e futuras gerações. Até aqui, gente, tá dando para entender? Tá tranquilo? Se você ficou com dúvida, olha, me segue lá no Instagram. O meu Instagram é Prof. Tiago M, tudo junto, Prof. Tiagon, tá? Me segue lá, Prof. Tiagon, me manda um direct. Vocês vão ver que eu
eu respondo na hora, assim que eu leio eu respondo, tá? Mando até áudio se for o caso. Ou você pode colocar aqui embaixo sua dúvida nos comentários, que eu vou responder assim que possível. O mais importante é que você saiba, você é meu aluno, você é minha aluna, e eu não vou te deixar na mão, tá bom? Não fica com dúvida, beleza? Então olha lá, vamos continuar. Então quando a gente traz essas três premissas aqui, nós precisamos entender que o artigo 225 ele não é o único elemento, o artigo 225 e seus parágrafos não são os únicos elementos constitucionais que trazem à baila a proteção do meio ambiente, tá? O artigo 170 da Constituição, tá aqui para você expresso, tá? Ele traz para a gente também, dentro de um outro estado constitucional, que é o Estado de Direito Econômico, traz todas as premissas de desenvolvimento e crescimento econômico à nossa nação e se relaciona diretamente, assim como todos os outros preceitos, com o artigo 3º, que traz os objetivos da República Federativa do Brasil. Ele vai dizer para a gente o seguinte, né? Que a livre iniciativa e a livre concorrência, elas se relacionam diretamente com a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos, serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Isso aqui vai trazer à baila para a gente também um princípio chamado princípio do poluidor-pagador, tá? Mas nós vamos falar mais à frente, eu não vou fazer nenhuma ilação sobre o princípio do poluidor-pagador agora, porque é um princípio longo, tá? Mas você já fica sabendo disso, já colocou um asterisco, já vai procurar a aula de princípio se ela já estiver disponível, se ela ainda não tiver, semana que vem vai estar. Semana que vem não, daqui a 15 dias vai estar. A próxima aula é sobre instrumentos internacionais, se você está assistindo essas aulas na sequência. Se não, se você já está assistindo mais à frente, eu estou gravando, repito, né? Até o pleonasmo, repito mais uma vez, né, que eu estou gravando aqui no início de junho de 2021. Então, a aula de princípio já pode estar disponível para você. Se ainda não está, aguarde, porque já já ela vai estar. Tá? É a terceira aula aqui da nossa sequência. Então, olha só. Quando a gente estabelece essa noção aqui, nós vamos ver que o regime jurídico constitucional ambiental ele não se fecha no artigo 225. Nós temos aqui no próprio artigo 170 da Constituição, fala, olha, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano, livre iniciativa, tem por fim assegurar a toda existência digna conforme ditames da justiça social observar os seguintes princípios. Repito, a defesa do meio ambiente está inclusa dentro dos ditames do Estado de Direito Econômico que visa estabelecer o desenvolvimento econômico nacional. Vamos lá, vamos andar. E nós vamos ter aqui os nossos queridos artigos 215, 216 e 216A. Vou gravar também um vídeo, ou pode ser que já esteja gravado, disponível para você, um vídeo que fala sobre meio ambiente cultural. O meio ambiente cultural, ele não se trata unicamente de proteção da história, da tradição, do passado, né? Se trata unicamente disso. Mas trata da proteção daquilo que em âmbito material e imaterial é importante, claro, para a nossa identificação ao que foi, o que nós já fizemos no passado, mas para quem nós somos no presente e o que nós seremos no futuro. Isso trabalha diretamente a uma perspectiva de autoidentificação. Ou seja, a proteção do meio ambiente cultural, ela está diretamente relacionada com a nossa identidade. E esses artigos 215, 216 e 216A, eles estabelecem o que nós chamamos dentro do nosso Estado democrático de direito, inclusive dentro do próprio Estado de direito ambiental ou socioambiental de direito, aquilo que nós vamos chamar de Estado pluriétnico e multicultural. Ou seja, é o reconhecimento constitucional que a nossa nação, que a nossa sociedade brasileira é composta por plurietnias, por etnias plurais e por diversas culturas que se interligam, formando a identidade do cidadão brasileiro. E aí a gente progride aqui para o que nós vamos falar sobre meio ambiente urbano. Só voltando aqui, ratificando que meio ambiente cultural ele versa sobre bens tangíveis, materiais, e sobre bens intangíveis e materiais. Ou seja, inclusive falamos um pouco aqui da vaquejada, que ela deveria, que atividade prática desportiva que utiliza os animais dentro dela devem ser consideradas bens
imateriais. Vocês estão ouvindo a minha cadela latir? Alguém chegou aqui em casa, provavelmente a minha noiva, e ela está latindo aqui, toda alegre. Bem, então olhem só. Quando a gente estabelece agora essa premissa também, nós temos que entender que a Constituição também traz à baila a ideia de meio ambiente artificial dentro de um parâmetro urbano. Só que eu preciso, até mesmo antes de conversar com vocês, um momento mais específico sobre direito urbanístico, que você entenda que o meio ambiente artificial hoje, dentro de uma visão mais moderna, ele não fecha o que vem a ser o meio ambiente urbano. Tá? Você, dependendo de onde você mora, mas não é difícil você perceber que meio ambiente urbano, na verdade, é uma coexistência entre todos os tipos de meio ambiente, o natural, o artificial, o do trabalho, o cultural e o patrimônio genético, que são conceitos que nós vamos ver já já. Bem, o meio ambiente artificial, dentro do seu conceito, como nós vamos ver já já, é todo aquele que é resultante da empreenda, da força humana, da força modificadora humana. Então, uma cidade é resultado disso. Entretanto, a cidade ela é formada sobre a manutenção dos diversos tipos de meio ambiente. Então, mas tudo que a gente vai considerar enquanto meio ambiente artificial é tudo aquilo oriundo da força modificadora da empreenda humana. Foi o homem que criou? Foi o homem que estabeleceu? Estamos diante do meio ambiente artificial. Nós vamos ver já já esses conceitos e eu vou falar para vocês uma coisa muito importante, que eu já até adianto. São conceitos meramente didáticos, porque na prática são conceitos que se consubstanciam, se misturam no dia a dia. Por isso a ideia de que o meio ambiente urbano e meio ambiente artificial são a mesma coisa é uma visão um tanto quanto defasada. Meio ambiente urbano é um local de coexistência entre todos os tipos de meio ambiente, que nós vamos ver quais são já já. Então, gente, esse regime jurídico constitucional, que ele vai também se fechar aqui junto com o artigo 8.2, que vai falar sobre a política de desenvolvimento urbano. Olha, a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, notadamente através de uma lei, uma lei municipal que nós chamamos de plano diretor, prevista lá no Estatuto da Cidade, estabelece o seguinte, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então, o regime jurídico constitucional, ao que tange a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, antes da gente ir para as conceituações do meio ambiente, é entender que ela é baseada no artigo 225, mas também está no artigo 170, está no artigo 182, está no artigo 215, 216 e 216-A da Constituição, bem como não podemos afastar o artigo 3º, que fala sobre os objetivos da República Federativa do Brasil. Não esqueça disso. Agora, já indo para o nosso penúltimo tópico dessa aula, nós vamos estudar o que é meio ambiente e seus conceitos. Bem, o que é meio ambiente? Eu peço licença para ler esse conceito que eu formulei para você. Olha só, é um termo que tem vários sentidos, contudo, é fundamental que compreendamos como um conceito multidimensional. Compreendamos como um conceito multidimensional, ou seja, meio ambiente não se fecha, gente, unicamente em meio ambiente natural, na árvore, no rio, no ar. Meio ambiente contempla diversas visões, como nós vamos ver já já, que se subdivide, segundo a melhor doutrina, em 5 dimensões. Sim, em 5 dimensões. O meio ambiente é o meio ambiente natural, e já já para vocês nós vamos ver que ele está expresso, conceituado no artigo 3º, inciso 1º da PNMA, que eu já falei para você, que é a Lei 6938 de 81, que nós vamos falar muito aqui neste canal. Se você for ver meus vídeos antigos também, já falo bastante. Então, olhem só. Nós temos o meio ambiente artificial, o meio ambiente cultural, o meio ambiente do trabalho e o meio ambiente denominado patrimônio genético. Presta atenção aqui em mim. O meio ambiente natural, ele vai tanger sobre as relações físicas, químicas e biológicas que ocorrem dentro dos ecossistemas. Tá? Isso é o meio ambiente natural. Como nós vimos, já falei para vocês, o meio ambiente artificial é aquele oriundo da força modificadora do ser humano. O meio ambiente cultural. O meio ambiente cultural versa sobre a proteção e a manutenção do que foi feito no passado, para o que nós somos no presente e para o que nós seremos no futuro.
O meio ambiente cultural é a manutenção da nossa identidade, é a nossa possibilidade de exercer a cidadania através da nossa autoidentificação, através de folclore, através de práticas desportivas, através da literatura, através da força modificadora do ser humano feita no passado, prédios históricos, monumentos. Então isso é muito importante. Percebam que os tipos de meio ambiente se consubstanciam, eles se entrelaçam. Então, como eu já disse, esses conceitos aqui são conceitos meramente didáticos e teóricos. Na prática, eles se entrelaçam. E nós temos o meio ambiente do trabalho, que é ocupado lá pelo direito do trabalho, que vai falar sobre perspectivas de salubridade, periculosidade, manutenção de um ambiente adequado para que o labor seja exercido. O mais moderno, segundo a melhor doutrina do patrimônio genético, que envolve dois princípios fundamentais que nós vamos estudar: o princípio da prevenção e o princípio da precaução. Como eu falei, vai ter vídeo específico. Sobre esses assuntos aqui no canal, ou já deve ter aí se você está assistindo mais à frente, como eu falo, né? Mais uma vez, estou gravando no início de junho de 2021. O patrimônio genético versa pela ideia de que cada um de nós representamos um meio ambiente específico e deve assim ser tratado. Imagine só, hoje nós temos uma discussão muito grande sobre a segurança alimentar, sobre biotecnologia. E nós sabemos que a ingestão, por exemplo, de alimentos geneticamente modificados, cultivados com biodefensivos, ou como alguns chamam de agrotóxicos, né, dependendo como você interprete essa situação. E esse alimento pode não causar nada, mas em mim ele pode causar sérios danos. Nós somos meio ambientes totalmente diferentes. Então a segurança alimentar, ela não consegue ganhar contornos de total segurança quando nós manipulamos os alimentos de forma genética. Não estou dizendo que não é necessário, o que é necessário, não estou entrando nesse assunto dentro desse juízo de valor. Mas estou falando que esses assuntos que envolvem a biotecnologia, a bioética, tratam sobre o meio ambiente em sua vertente patrimônio genético. E aí, como eu disse para você, o artigo 3º da Lei 6938 de 81 traz para a gente à baila o seguinte conceito, olha. O meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga, rege a vida em todas as suas formas. E aqui a gente faz o gancho com a parte final da nossa aula, do nosso encontro de hoje. Como eu disse para você, o artigo 3º, inciso 1º, da Lei 6938 de 81, nossa querida amiga também, a Política Nacional do Meio Ambiente, a famosa PNMA. Se você pegar o livro, por exemplo, do Romeu Tomé, lá tá Lei LPNMA, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, tá tudo bem, tá ok também, tá tudo certo, né? O que acontece, gente? Lá, dentro desse preceito, ele vai trazer o conceito de meio ambiente, degradação, poluição, poluidor e recurso ambiental. Estamos falando de meio ambiente aqui. Já vai ter mais coisa aí pra gente desatar um nó na nossa cabeça. Só que você leu lá comigo o texto. E está aqui o texto novamente, olha. Para fins previstos nessa lei, entende-se por meio ambiente o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite e abriga rege a vida em todas as suas formas. Aqui claramente está muito bem conceituado o meio ambiente natural. Só que você já sabe que meio ambiente não se resume ao natural. Aí agora, Tiago, então quer dizer que a Política Nacional do Meio Ambiente só traz diretrizes, objetivos, estabelece um Sistema Nacional do Meio Ambiente, traz princípios, instrumentos no artigo 9º, como o próprio licenciamento ambiental, estudo prévio de impacto ambiental, zoneamento ambiental. Isso só vai se aplicar ao meio ambiente natural, porque a lei, lá no artigo 3º, que traz os conceitos fundamentais para a sua interpretação e aplicação, só conceitua o meio ambiente natural. Errado. Apesar dela só conceituar meio ambiente natural, lembrem, é uma lei de 81, neste momento a gente ainda não tinha essa visão ampliada sobre o meio ambiente, ela não está incorreta, mas ela está incompleta. Então é errado dizer que a Lei 6938 de 81, em suas diretrizes, seus objetivos, seus princípios, o CISNAMA, lá no artigo 6º, o CONAMA, lá no artigo 8º, os instrumentos do artigo 9º, não se aplicam aos demais tipos de meio ambiente. Se aplicam, sim, se aplicam a todos os tipos de meio ambiente. Então,
as outras fontes do direito, notadamente a doutrina, a jurisprudência, as outras normas, inclusive normas infralegais como as resoluções do CONAMA, terão a competência, se ocuparão de complementar este preceito. E isso é muito visível, por exemplo, como você pega o Estatuto da Cidade, né? Ele vai trazer para a gente que o estudo prévio de impacto ambiental é super importante e se complementa a um instrumento específico, que é o estudo de impacto de vizinhança, que é um instrumento específico, um estudo específico para o levantamento de impactos dentro das questões urbanísticas. Então, lembrem, o texto do artigo 3º, inciso 1º, que conceitua o meio ambiente na Política Nacional do Meio Ambiente, está incompleto, mas não incorreto. E a Política Nacional do Meio Ambiente, sim, se aplica a todos os tipos de meio ambiente. Eu vou pular do artigo 3º, inciso 1º, para o artigo 3º, inciso 5º, tá? Que fala de recurso ambiental. Olhem só esse texto. Recursos ambientais. Vamos fazer uma análise lógica. Meio ambiente é composto de seus recursos, né? O meio ambiente florestal, que é natural, é composto por seus recursos florestais, que são recursos naturais. Então, recurso ambiental, gente, não é sinônimo de recurso natural. Recurso ambiental é um conceito amplo do qual estão dentro os recursos. Então, aqui eu tenho recurso natural, o recurso artificial, recurso ambiental cultural, recurso ambiental do trabalho, recurso ambiental do patrimônio genético. Recurso natural é um tipo de recurso ambiental. Agora, se lá no artigo 3º, inciso 1º, ele está incompleto porque ele só conceitua meio ambiente, por óbvio, a Lei 6938 só vai conceituar recursos ambientais naturais. Olha só, a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Então, aquele raciocínio de complementação por outras fontes do direito se aplica aqui também ao inciso 5º. Agora, nós vamos aqui para a nossa última discussão. E aí eu vou te perguntar. Você sabe me responder a diferença entre degradação ambiental ou degradação da qualidade ambiental e poluição? Quero dizer para você que são conceitos complementares, tá? Não necessariamente a mesma coisa, mas são complementares. Vou explicar aqui para você, vai ficar mais fácil depois da gente ler o texto. Degradação ambiental é um conceito amplo, tá? Que poluição está dentro. E que para que possa ocorrer a famosa poluição, eu vou precisar do poluidor. Então, olha só. Degradação. Poluição está dentro de degradação e para que ela ocorra, ela precisa do poluidor. Thiago, ainda não está claro. Beleza, vamos lá. Por que degradação e poluição não são sinônimos? Imagina isso aqui é um vulcão. Tá? Entrou em erupção. E aqui do lado desse vulcão tinha uma floresta. E de repente, devido à lava que caiu, né, a floresta pegou fogo, foi suprimida aquela vegetação através do fogo. O que acontece? Nós temos uma degradação da qualidade ambiental? Sim, nós temos uma degradação clara da qualidade ambiental. Entretanto, alguém jogou um fósforo dentro do vulcão, alguém foi lá e aumentou a potência do fogão? A potência do vulcão? Não, né? Foi um fenômeno natural. Então, degradação ambiental, ela é qualquer alteração adversa ao meio ambiente, seja causada pela força antrópica, pela força humana, ou por eventos naturais. Qualquer alteração adversa é um conceito amplo. Já a poluição, que é um conceito que está dentro de degradação, é o seguinte: poluição é toda a degradação, e não é a premissa finalística, nós vamos ver que tem outras, mas para começar a entender poluição, eu preciso que ela seja motivada por força antrópica. Então, poluição é uma forma de degradação causada pelo ser humano. Então, por exemplo, se em vez de ter sido o vulcão que causou essa queimada, esse incêndio florestal, ter sido aqui o Zé, lá na fazenda dele, botou fogo aqui na floresta. Foi a força antrópica. Portanto, o Zé é um poluidor. Mas calma. A perspectiva de poluição, ela vai precisar de duas premissas. Tá? A primeira, eu vou precisar da força antrópica. E vou precisar do quê? Vou precisar que essa atuação esteja em desconformidade com padrões de qualidade ambiental. Na verdade, o próprio artigo 3º, inciso 3º, que eu já vou ler para vocês, traz mais elementos, mas eles são mais subjetivados, mais amplos.
E lá na linha E, vai trazer para a gente sobre a conceituação, a perspectiva de padrões de qualidade ambiental. Então, imagine a seguinte situação. Vamos imaginar aqui uma fábrica. Essa fábrica tá, parece o castelo de Grayskull, né? Quem é do meu tempo sabe do que eu estou falando lá do He-Man. Né? Quem tem aí, que está acima dos 30, sabe do que eu estou falando. E aí, o que acontece? Essa fábrica está emitindo efluentes gasosos aqui. Notadamente, você ao perceber que está emitindo efluentes gasosos, uma fumaça, né? Ali você está vendo que está ocorrendo degradação. Isso é inquestionável. Mas você já pode afirmar que está ocorrendo uma poluição? Ainda não. Você tem que verificar se essa emissão, por mais que seja degradatória, se ela está dentro de padrões de segurança e qualidade ambiental. Vamos imaginar que tem uma resolução CONAMA X. Tá? O que é uma resolução CONAMA? Nós vamos estudar em outros momentos. Mas o que é uma resolução CONAMA X que diz que essa emissão ela vai ficar, por exemplo, ela tem que ficar em, por exemplo, 13%. Aí chega aqui o fiscal do órgão ambiental, faz a aferição e verifica que está em 11%. Ou seja, eu tenho uma degradação. Eu tenho um ato, uma degradação que está sendo feita por força antrópica, mas não necessariamente é uma poluição porque não viola padrões de qualidade ambiental. Tiago, mas se chegasse aqui o fiscal percebesse que está em 15%, aí eu já teria uma poluição porque eu teria uma violação de padrões de qualidade ambiental. E aí eu poderia configurar esta empresa e seus proprietários, pessoa física e jurídica, como poluidores. Tá? Então, olha só, lembrando, o conceito de poluição é um conceito mais restrito e está dentro do conceito de degradação. Então, toda poluição é uma degradação? Toda poluição é uma degradação. Mas toda degradação é uma poluição? Não, a recíproca não é verdadeira. Nós vamos ter fenômenos naturais que vão causar alterações adversas ao meio ambiente. E para ocorrer poluição, eu preciso de um poluidor. E poluidor é toda pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que, direto ou indiretamente, cause uma degradação ambiental, uma degradação à qualidade ambiental, uma alteração adversa ao meio ambiente. Agora que nós já trabalhamos isso, vai ficar mais fácil entender o texto normativo. Olha só. Para fins desta lei, entende-se por degradação da qualidade ambiental a alteração adversa das características do meio ambiente. Pode ser tanto por força antrópica quanto por fenômenos naturais. Aí o que vem a ser a poluição? Ó, para fins previstos nessa lei, entende-se por poluição degradação da qualidade resultante da atividade que, direta ou indiretamente, vou ler logo a linha E, lança matérias ou energias em desacordo com os padrões de qualidade, os padrões ambientais estabelecidos. Mas também, ó, prejudica a saúde, a segurança e o bem-estar da população, cria em condições adversas atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, ou seja, os contextos ecossistêmicos, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. E quem é o poluidor? Aquele que causa a poluição. O poluidor é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direto ou indiretamente. Já perceberam que a minha coordenação motora é péssima, né? Vamos fazer de novo aqui. Poluidor é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. Não ficou melhor, né? Responsável direto ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Então, gente, neste momento, a gente encerra o nosso vídeo de hoje. Então, nós trabalhamos os conceitos iniciais de meio ambiente. Nós trabalhamos o que vem a ser o direito ambiental como um ramo autônomo do direito que visa o estudo jurídico, a regulamentação jurídica das relações antrópicas e as relações do ser humano com os recursos ambientais. Vimos as cosmovisões do direito ambiental, antropocentrismo, biocentrismo e ecocentrismo, e suas perspectivas e suas apresentações dentro da esfera constitucional. Vimos os conceitos e as composições constitucionais sobre o meio ambiente na Constituição, no artigo 225, no artigo 170, no artigo 215, 216, 216-A e 182 da Constituição Federal. Vimos também, agora no final, o que é meio ambiente. Vimos que meio ambiente não se resume a meio ambiente natural, mas nós temos o meio ambiente natural, o artificial, o cultural, o do trabalho e o patrimônio genético. E aqui um cuidado para você, se você pegar um livro, uma doutrina mais clássica, é capaz de você só ver lá meio ambiente natural, artificial e cultural, tá? Uma mais moderna, contemporânea, às vezes só traz até o do trabalho, mas a melhor doutrina, a doutrina mais adequada aos contextos atuais, inclusive para você concurseiro, você está caindo em prova, vai trazer meio ambiente natural, artificial, cultural, do trabalho e patrimônio genético, não te esquece. E por fim, nós vimos os conceitos do artigo 3º,
da Lei 6938. Vimos que o artigo 3º, inciso 1º, está incompleto porque ele só conceitua o quê? O meio ambiente natural. Muito bem, você acertou. E ele é complementado pelas demais fontes do direito, inclusive por normas infralegais. Vimos o conceito de degradação, conceito de poluidor, poluição e de recursos ambientais. Gente, não deixa de me seguir lá no Instagram, @proftiagon, tá? E não deixa de ver os outros vídeos aqui no canal do YouTube. E, gente, lembrem, tá? A tua contribuição ela é fundamental para que a gente possa continuar produzindo conteúdo de forma gratuita e profunda aqui para você, tá? Vocês vão ver que 90%, 99%, na verdade, do conteúdo que eu produzo aqui é gratuito, tá? A maioria do conteúdo que eu produzo aqui é gratuito, para não falar a totalidade, tá? Vira e mexe aí eu vou oferecer uma mentoria, mas 99% do meu conteúdo, e tem muita coisa planejada, dependendo de quanto você estiver assistindo, você já vai ver que tem muita coisa aqui no canal. É muito importante a tua contribuição para que eu possa continuar a ter o equipamento, para que eu possa manter a equipe que está junto comigo. Eu não estou sozinho nessa jornada, eu tenho uma equipe junto comigo. Então a tua contribuição, seja ela qual for, mesmo que o valor seja simbólico, o teu apoio moral é muito importante. Eu já percebo aí que eu sou importante para você. Então, gente, é isso. E não te esquece, não pega falta na aula. Se inscreve aqui no canal, dá o teu like, ó, marca o sininho, sempre que tiver vídeo novo, vai fazer plim lá para você, vai aparecer a notificação no teu celular. E também, ó, se esse conteúdo gerou valor para você, compartilha no WhatsApp, compartilha lá no Instagram, compartilha no Facebook, compartilha no Orkut, compartilha nesse aqui, tô brincando. Mas compartilha lá no teu grupo no WhatsApp, compartilha lá no Instagram, compartilha no Facebook, no LinkedIn, bem, na tua rede social preferida. Isso também é muito importante para que a gente possa sedimentar o nosso crescimento aqui no YouTube. E não te esquece esse e-book aqui, ó, feito com muito carinho para você, ó, completíssimo, com mais 65 páginas, feito com muito carinho, de forma didática para você entender esse assunto, e muitos outros virão de forma gratuita. Você pode acessar este canal aí, este e-book, só clicando aqui no link aqui embaixo, que você vai baixar rapidinho, vai chegar no seu e-mail na hora, tá bom? Então é isso, gente, forte abraço. Aqui, professor Thiago Martins, muito feliz de ter contribuído um pouco para você nessa última hora. Abração!